Eu agradeço ao professor Eduardo a presença e anuncio então a palestra dele, Resolução de Problemas com a Ajuda do GeoGebra. Eu também vou assistir para ver se eu aprendo, viu, pai? Não sei se o termo palestra é o mais adequado, porque a atividade que nós gostamos de fazer é a atividade de resolver problemas. E resolver problemas é uma coisa que nós devemos fazer juntos. Eu não gosto muito de propor um problema e depois eu mesmo raciocinar, eu mesmo planejar a solução, eu mesmo resolver e as pessoas ficarem simplesmente assim, como espectadores. Né? Então é bom trabalhar junto, tentar, para sentir a dificuldade ou não do problema, perceber se tem alguma ideia, discutir junto, mas isso aqui é gostoso. Então, se vocês tiverem à mão aí lápis e papel, vamos tratar de pegar, né? E se tiverem em algum momento, alguma ideia, se manifestem. Olha, pensei em coisa diferente, pode ser. Então nós vamos fazer uma atividade de resolução de problemas. Agora a razão por que o termo GeoGebra. Vou explicar. GeoGebra é um programa de geometria dinâmica. Nós há muito tempo, principalmente aqui no INPA, trabalhamos com geometria dinâmica, eu vou lhe dizer, há 15 anos, quando surgiu pela primeira vez a primeira versão de um programa chamado Cabri. Isso. E aí o autor do programa esteve aqui, deu palestra, mostrou o programa, depois esse programa evoluiu bastante, e nós tradicionalmente usamos o Cabri. Outros programas surgiram, o Sketchpad, a Cinderela e outros, não é? Mas o Cabri é de uma forma tão amigável de trabalhar que nos acostumamos e sempre trabalhamos com ele. Acontece que o Cabri é pago. E surgiu, há algum tempo atrás, esse programa chamado GeoGebra, que tem a enorme vantagem de ser gratuito. E qualquer um pode baixar da rede e aprender a trabalhar por si e usar o programa para tentar resolver seus próprios problemas, fazer investigações. Então eu estou fazendo as coisas hoje no GeoGebra por essa razão, por ser um programa gratuito. Na parte geométrica ele não é tão poderoso quanto o Cabri, mas serve perfeitamente ao que eu vou fazer. E ele tem ainda uma vantagem adicional, que é a entrada algébrica. Você poder entrar com equações, com vetores, com matrizes e manipular da forma que você quiser. Então, por isso que eu vou usar o GeoGebra hoje. Bem, o computador, ele não vai resolver, na verdade, nada. Né? Tudo que a gente faz e observa na tela é uma mera conjectura. E nisso ele é bom. Ele vai nos ajudar a ter ideias, vai nos ajudar a caminhar na direção da solução. Muitas vezes, na tentativa, nós nos perdemos e frequentemente temos que retornar ao ponto inicial, tentar um outro caminho. Então eu vou iniciar por não pelo que eu tinha planejado, mas por uma situação que me ocorreu semana passada, onde um aluno me perguntou a solução de um problema e eu não consegui fazer. Não houve jeito. Aí cheguei em casa, liguei a máquina e descobri uma coisa que eu precisava ter descoberto, mas não aconteceu. O primeiro problema é o seguinte: o enunciado é muito simples. É um triângulo. O ângulo A mede 80 graus. O ângulo B mede 60 graus. Né? Muito simples. Não dá pra... Quando eu estiver no quadro, ele vai
Acender a luz depois. Melhorou um pouquinho, né? Bom. Bom, então você tem um triângulo. E aqui uma bissetriz, tá? Vamos imaginar que a base desse triângulo seja 2A. E o enunciado ainda pede que metade do comprimento da base seja marcado sobre a bissetriz. Então, a partir de A, assinale aqui um ponto D, de tal forma que o comprimento AD tenha metade do comprimento da base. Feito? A pergunta é: quanto mede esse ângulo aqui? Está bem definido? Perfeitamente, não é? O triângulo tem seus ângulos conhecidos, há uma bissetriz do ângulo A, e a metade do comprimento da base é marcada sobre a bissetriz, e esse ângulo, eu botei alfa, precisa ser calculado. Aí vocês já começaram a fazer umas contas. Se o ângulo A é 80 e o ângulo B é 60, então o ângulo C é 40. O ângulo C é 40. Acontece que essa metade do ângulo A também é 40. Então aqui vai ser quanto? 80, né? Pois é. Até aí eu fui também. E aí parei. Aí parei. Aí fui para cá. Bom. Problema. Um dos problemas que nós em geometria temos é a figura. Gente, essa figura que eu fiz está horrorosa. Está muito ruim. Ela está prejudicando o meu entendimento. Quem diria? Então, como é que a gente faz? Aqui eu estou assinalando uma semi-reta que vai ser o lado esquerdo. Esse programa, ele tem uma coisa muito antipática, que ele mesmo dá o nome das coisas. Eu botei um ponto, ele chamou A, e o outro ponto ele resolveu chamar de C. Não gostei nada disso. Então, ele começa a fazer coisas que você não quis. Ele colocou eixos agora, né? Eu tenho que dizer, não quero eixos. Muito antipático. Então, vamos lá. Uma semi-reta, AB, vai lá, que seja. Então, eu tenho uma ferramenta aqui que me permite marcar um ângulo com uma amplitude determinada. Então eu quero um ângulo DA, e ele pede qual é a medida que você quer. Eu digo, eu quero 80. No sentido horário, não, no sentido anti-horário, tá certo. Aí ele assinala um outro ponto, e eu faço uma outra semi-reta. Já está o ângulo lá de 80, A passando por B'. E todas as coisas que são supérfluas, esse ponto, por exemplo, eu posso escondê-lo, deixar ele invisível. Né? Vamos fazer o nosso ângulo de 60 graus, mais uma semi-reta. A, B, mais uma semi-reta. Saindo de B, é claro. Não quero isso não, quero um ângulo. Desculpe. É um ângulo. Um ângulo com amplitude fixa, A, B, alguma coisa, será 60 graus, no sentido horário, porque
mais uma vez o ponto A, linha, está poluindo a minha figura, ele torna-se invisível. Interseção, vou marcar um pontinho aqui. Vou fazer agora o triângulo, usando 3 segmentos. Ah, mas o triângulo já não está? A rigor não. O que ele tem são as semirretas. Isso. Pronto. Agora o triângulo está. Repara que o comprimento da base, olha aqui essa setinha, ele chamou de E, não é? Muito bem. O que eu faço agora? Bissetriz. Bissetriz desse ângulo B, A, C. Certo. Sobre a bissetriz, agora vamos assinalar um ponto cujo comprimento, né, de A até ele seja metade da base do triângulo. Como faço isso? Eu tenho uma circunferência de centro e raio dado. Circunferência de centro A. Qual é o raio? Aí eu digito aqui, eu quero um raio igual a E sobre 2. E sobre 2. Ok? Aí está. Então o ponto que eu chamei lá na minha figura de ponto D, lá no quadro, né? É esse aqui. Ele também botou D, atenção, D acertou. Circunferência. D. A circunferência. Okay. E o ângulo que eu quero? O ângulo que eu quero é esse DBC. Então aqui um segmento. Eu vou pedir a medida desse ângulo DBC. Ângulo D, ele gosta mais de sentido anti-horário, então vou clicar C, B, D. Está aqui escondido, ó. 10 graus. Já sei a resposta. Quer dizer, deve ser isso. Deve ser isso, né? Agora vamos comparar a figura que está na tela com a figura do quadro. As proporções não estão boas, né? Professor, Tem. no caso aquele ângulo, assim seria de 90 graus, o ângulo reto. Ah, olha, tem uma interferência boa. Esse ângulo BDA, ele está parecendo o que, o BDA? Vai parecendo reto, né? Vamos testar? Vamos pedir a medida dele. Ângulo A, D, B. É reto. Ah, bom, então agora eu vou caminhar nessa direção. Na minha figura, eu jamais desconfiaria que esse ângulo fosse reto. Jamais desconfiaria. Bom, tendo essa cuidado, eu não demonstrei nada, hein? Isso é uma conjectura. Ou seja, eu tenho uma forte impressão que deve ser isso. Mas tem que provar. Tá? Vamos então começar a caminhar nesse sentido. O fato desse ângulo, que deve ser reto, me deu a seguinte ideia. Eu vou desenhar uma semi-reta, na verdade, B, D, e vou buscar esse ponto de interseção aqui. Além disso, eu vou assinalar esse ponto de interseção, ponto F, e como a base do triângulo na minha figura aqui é 2A, e eu tenho um outro segmento que mede A, tem uma regra da geometria que diz assim, no lugar de ter um segmento que mede A e outro que mede 2A,
é melhor ter 3 todos com o mesmo tamanho A. Então vamos pegar o ponto médio da base do triângulo. Existe uma ferramenta aqui exatamente que faz isso. E o detalhe final é esse segmento DG. DG. Muito bem, o que a gente vai reparar? Preciso dar uma luzinha aqui. Bom, em primeiro lugar, AD é igual a GC, concorda? AD é igual a GC, certo? Porque ambos medem a metade da base do triângulo. Além disso, como vocês já tinham visto, aqui embaixo é F que ele falou, né? A F não é igual a FC? Por que a F é igual a FC? Aqui, no quadro. Você já não tinha achado isso? 40 e 40? Então, AF é igual a FC. O que isso quer dizer? Vamos olhar essas duas coisas juntas e a figura. AD é igual a GC e a F é igual a FC. Que propriedade tem esse segmento DG? Teorema de Thales. É paralelo, gente. DG é paralelo ao lado direito do triângulo. Em particular, DG é paralelo a EC. Ora, se DG é paralelo a EC e o ponto G é ponto médio, então se pelo ponto médio, olha para esse triângulo magrinho que está aqui embaixo, né? Olhando para o triângulo B, C, E. Tá? Se o ponto G é ponto médio e se GD é paralelo àquele lado, qual é a conclusão a respeito do ponto D? Ponto D é ponto médio. D é médio de BR. Ora, então, no triângulo de cima, no triângulo ABE, eu tenho que essa mediana AD, ela é bissetriz, porque já era mesmo, né? E agora eu mostrei que ela é mediana. Se num triângulo uma bissetriz também é mediana, como consequência ela é também altura. Tá? Então, bissetriz e mediana implica altura. Portanto, AD é realmente perpendicular a BR. Aí pronto, aí acabou. Se o ângulo BD é reto, realmente o ângulo que eu pedi é 10 graus. Então, a primeira coisa que o programa de geometria dinâmica vai nos ajudar é com respeito às figuras. Na geometria sintética, né, que é essa que estamos fazendo, nós raciocinamos sobre uma figura. Quanto mais bem feita ela estiver, melhor funciona o nosso raciocínio. É muito difícil raciocinar em cima de uma figura ruim. E a minha, apesar dos traços não estarem tão maus, a proporção dela estava muito ruim. Eu jamais consegui imaginar que esse ângulo fosse reto. Então isso aconteceu semana passada e eu quis mostrar para a gente começar. E então é o uso desse meu aparato para tentar descobrir coisas de máximo ou mínimo de uma situação dada. Então eu vou descrever enquanto desenho. Pega um triângulo qualquer, tá? Um triângulo qualquer. Ele já montou ABC porque ele quis.
Aí está. Agora, o problema diz assim, pegue um ponto, que ele vai chamar de D, porque ele quer, tá bom, sobre o lado AC. E trace a partir de D perpendiculares aos dois lados do triângulo BA e BC. Existe aqui essa ferramenta chamada reta perpendicular, em que eu consigo traçar perpendiculares de um ponto a um segmento ou a uma reta. Eu assinalo aqui as interseções, E e F. Sempre escondo as coisas desnecessárias para não poluir a minha figura. Basta que eu enxergue segmentos. E, finalmente, eu quero olhar para o segmento EF. Esse aqui. Eu vou até dar um destaque nele. Ele chamou o comprimento desse segmento de H. Tá? Então, eu quero... Eu quero que vocês olhem aqui, do lado esquerdo, ele faz um resumo do que a gente está fazendo. Essas equações são as equações das retas e ele trabalha com eixos que no momento estão invisíveis, tá? Mas ele vai anotando tudo, as coordenadas, tá? Existe todo um plano cartesiano por trás dessa situação. Ele mediu esse segmento como 6,63. A pergunta é, qual é o maior valor que esse segmento consegue ter? Bom, em primeiro lugar, ele me parece um segmento paralelo àquele lado, né? Mas isso é ilusão, basta mexer um pouco no ponto D que eu vejo que essa propriedade não existe. Mas se eu movo o ponto D, eu reparo aqui, ó, esse número vermelho, que é o comprimento desse segmento, ele está mudando, né? Então eu quero saber qual é o mínimo, desculpe, tá? Quero saber qual é o valor mínimo desse segmento vermelho. Vou até aumentar um pouco a precisão aqui. Vamos botar 4 casas decimais. Qual é a vantagem de um programa desse, diferente da do primeiro exercício? É que eu posso explorar dinamicamente a situação. Essa figura anterior, eu poderia fazer com meus instrumentos de desenho. Né? Transferidor, compasso, régua, eu faria essa. Mas eu não teria como fazer alguma coisa se mexer, variar, portanto. Esse programa permite isso. Então eu vou buscar qual é o valor mínimo daquele número vermelho para tentar alguma conjectura. Então, ponto D, né? Vamos olhar para o número vermelho ao mesmo tempo que eu estou mexendo aqui no ponto D. 6.28, 24, 23, está diminuindo muito. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 55, não, 53, 537, 536, 534, 533, 532, 531, 5312, 530, 5304, 02, opa. Vou mexer um pouquinho mais. 5299, epa, 53. Por aqui, né? Bom. Então, para esse triângulo, o menor valor do segmento vermelho é 5.5299, por aí aproximadamente, né? E ocorre quando o ponto D está naquela posição. O que sugere vocês aquele ponto, a posição daquele ponto D? Alguma coisa especial? Onde é que está? Onde é que deve estar aquele ponto D?
Vamos desenhar esse segmento AD. O que parece ser esse segmento? AD não, BD. Parece. Vamos fazer um teste aqui. Repara, eu fiz as coisas manualmente, não é? Então, ângulo C, B, Não, DB. D, C. Não, B. 89 pontos. Deve ser isso, né? Deve ser isso. Deve ser isso. Mais uma vez, provei alguma coisa? Não. Mas eu tenho uma forte indicação do caminho a seguir. Deve ser isso. Tá bem. Então vamos voltar para uma posição mais geral e raciocinar o que tem isso, por que o segmento vermelho é mínimo quando o BD for a altura. Por que esse segmento ponto é me diga uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem uma circunferência e um ângulo reto inscrito nela. O que acontece com esse segmento BC? Diâmetro, não? Então, uma circunferência de diâmetro BD, ela passa pelo ponto E e passa pelo F também, não é? Então, esses 4 pontos estão numa mesma circunferência, ok? Muito bem. E e F estão na circunferência de diâmetro BD. Tá certo. Agora, olhando para esse triângulo BEF, vocês conhecem uma relação chamada lei dos senos? Então, a lei dos senos diz que o lado EF dividido pelo seno do ângulo B dá exatamente o diâmetro da circunferência circunscrita, ou seja, dá o segmento BD. Essa é a lei dos senos. Ora, esse denominador aqui é constante. Então, se eu quero que EF seja mínimo, BD tem que ser mínimo. E exatamente, né? Se BD tem que ser mínimo, como é que eu consigo o mínimo de BD? Quando ele for exatamente perpendicular ao lado exato. Então, o fato que EF seja mínimo implica BD também mínimo. Implica que BD é a altura, portanto. Então, tá certo. Não é? O mínimo do segmento vermelho ocorre quando BD, né, é o menor valor. A distância de B até o lado AC é a menor possível. As soluções foram conseguidas com uma forte ajuda dessa maquinazinha, não é? Então ela nos dá possibilidade de fazer conjecturas e
trilhar o caminho que leva à solução. Mas só o computador não justifica coisa nenhuma, né? Insisto que é necessário você arrumar argumentos para justificar. Você imagina se um campo de futebol, pode ser futebol de salão, não tem importância, e esses eixos que estão aí, estão aqui nesse campo, tá? O resto eu não vou me interessar. Eu tenho um gol, o gol está por aqui. Tá, então imagina que o eixo X seja a lateral do campo, tá? E que eu vou marcar um gol aqui no eixo Y, marcar 2 pontos, mais ou menos ao acaso, tá? Epa. Vamos. Bem, o problema é o seguinte. Na lateral aqui embaixo, vem correndo um jogador. Um jogador P. Ele vem correndo. Ele tem um chute muito poderoso. Quer dizer, a distância não é problema para ele. Então, tanto ele pode chutar lá de longe, como aqui mais de perto. A distância não é problema, porque ele tem um chute muito poderoso. O que ele não tem é pontaria boa. Ele não tem muita pontaria. Então, ele deve chutar numa posição em que esse ângulo seja o maior possível, para ele ter mais chance de acertar o gol. Então, o nosso problema é, dados 2 pontos, né, sobre uma reta, pesquisar a posição de um ponto sobre essa reta perpendicular, de tal maneira que esse ângulo seja o maior possível, né, para ele poder dar um chute com mais chance de acertar, já que a pontaria dele não é tão boa. Distância não importa. Mais uma vez, é um problema, esse é típico de Olimpíada, né? Mas que está envolvendo um máximo ou um mínimo de alguma coisa, né? No anterior eu queria um segmento de comprimento mínimo, agora eu quero um ângulo de amplitude máxima. Como eu não tenho, assim como vocês, a menor ideia de onde é que deve estar esse ponto P, eu vou fazer esse truque aqui, uma investigação inicial, para ter alguma ideia, certo? O que faço eu? Eu assinalo um ponto, que ele chamou de C, mas definitivamente eu não quero. Como é que eu faço isso? Ah, não, peraí. Está ali o meu ponto, mas os segmentos, que são as linhas divisadas, para B, para A. Vamos medir o ângulo, não? A, B, B. Vou colocar esse número um pouco mais aqui para vocês verem melhor. 20 graus nessa posição, não? Então eu vou manipular, o jogador vai começar a andar e nós vamos olhar para o ângulo. 22, 23. Ah, bom, então vai aumentar sempre? Claro que não, né? Porque olha, aqui não tem ângulo nenhum
de chute? Então, 25, 26, 27, 28, 29, 29,5, eita, 30, 29,5, 30, 29, está por aí. Para um lado, para o outro. Está aí. Bom, o fato de ter dado 30 graus é altamente intrigante. Tá? Quem não se sente desafiado para demonstrar isso? Então, o nosso problema é... Aliás, vamos resolver os dois problemas. Né? Descobrir o maior valor desse ângulo, que deve ser 30 graus. E o mais importante é saber onde é que está o ponto dele. Está mais por volta de 3,5, né? Visualmente. Bom, essa distância aqui é 6, né? Aqui é 2. X aqui. E a minha proposta é chamar esse ângulo A, esse pequeno aqui embaixo, B. Bom, esse eu acho natural. E o ângulo que eu quero é A menos B. Também parece claro que nós vamos usar agora alguma trigonometria, certo? O que é melhor pensar em seno, cosseno ou tangente? Tangente, não? Tangente é claramente melhor. Tangente de θ é a tangente de A menos B. Agora temos que lembrar de como desenvolver isso, certo? Tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Nesse ponto, há uma discussão hoje em dia muito interessante sobre o que o aluno deve memorizar, o que não precisa. Não é? Então, nós temos aí a realidade do Enem. E essa é uma questão que não tem uma resposta precisa. É claro que todo aluno deve memorizar os resultados básicos. É claro que todo aluno não deve se preocupar em ficar memorizando detalhes que ele talvez use uma vez na vida. Tá? Então tem todo um meio termo, de acordo com os interesses de cada um, do que aquilo deve ser ou não memorizado. Um dia, eu tenho lá em casa um escritório, tem uma estante, mas assim, entupida de livros de matemática. Eu sempre gostei muito de livros, então desde que eu era garoto eu comprava livros. E aí eu fui aprendendo mais, estudando mais e comprando mais livros. E aí um outro professor um dia foi lá em casa e disse assim: você já leu todos esses livros? Eu disse, é claro que não. E aí ficou naquela dúvida, por que uma pessoa tem tantos livros se diz que não leu a maioria deles? Eu respondi, mas acontece que eu sei o que cada um deles contém. Então, quando eu estou tentando fazer um problema, estudar alguma coisa, tenho uma dúvida, eu sei onde tem aquilo que eu não memorizei. Então, eu estou fazendo alguma coisa, surgiu uma tangente de A menos B, eu posso não saber de cor, mas eu sei exatamente onde tem. Aí eu vou lá, sim, é essa forma? Ok. Então é isso.
Aí eu fui lá, não sabia de cor, mas eu sabia qual é o ângulo que tinha. Perfeito. Aí, o que isso vai dar? A tangente do ângulo A, né, que é esse cateto grande oposto sobre a hipotenusa, 6 sobre x, menos 2 sobre x, sobre 1 mais 6 sobre x vezes 2 sobre x. Vamos lembrar que eu estou calculando a tangente de θ, que é um ângulo obviamente agudo, e para ângulos agudos, quando o ângulo cresce, a tangente também cresce. Então, buscar o maior valor do ângulo significa buscar o maior valor da sua tangente. Isso é 4 sobre x, né? Dividido por x2 mais 12 sobre x2. Certo? Está? Isso é, a gente faz para os alunos, 4 sobre x vezes x2 sobre x2 mais 12. Então, tangente de θ é 4x sobre x2 mais 12. Nosso problema passa a ser descobrir para que valor de x essa função assume o seu valor máximo, x positivo, né? Bem, aí você, professores aí presentes, muitos podem dizer assim, numa primeira reação, vou precisar de cálculo. Bom, tá certo que se eu tenho a ferramenta cálculo, isso é um problema totalmente elementar. Né? Fazer a derivada disso e tal. Mas a gente, teoricamente, está com alunos de escola. Evidentemente, o cálculo ainda está bastante longe. Na escola, essa questão de máximo ou mínimo envolvendo função está sempre ligada à função quadrática. Porque função quadrática tem o gráfico de uma parábola, que tem um vértice, que tem o menos b sobre 2a, o menos delta sobre 4a. Então, tudo na escola que se fala de máximo ou mínimo é ligado à função quadrática. E na Olimpíada, frequentemente, a gente tem que abordar coisas de máximo ou mínimo, não tem nada a ver com função quadrática e o cálculo não é a ferramenta adequada. Todo aluno de Olimpíada precisa saber o seguinte teorema. Isso é uma das coisas mais simples da álgebra. Toda vez que eu estou falando para alunos de Olimpíada, dou um jeito de incluir algum problema que fale isso. Isso nada mais é do que o caso 2, né, da desigualdade das médias aritmética e geométrica. A mais B é sempre maior ou igual que 2 raiz de AB, e a igualdade, importantíssimo, a igualdade ocorre se e somente se.
Faça uma demonstração disso agora. 1 minuto. Ah, essa escrita aqui estranha? Quer dizer sim e só sim. Hein? Você deu no quadro? Cadê o operador? O operador da luz do quadro. Vou apertar os botões aqui e vamos ver o que ocorre. Só a probabilidade de acertar. Você deu. Ah, vocês estão reclamando, tá bom e tô bom. Tá conseguindo enxergar perfeitamente. Que lugar aqui? Que lugar aqui? Professora Sueli está enxergando tudo, vocês estão também. Mas, gente, já fizeram a demonstração? Vou chamar alguém aí para fazer aqui, hein? Não tem problema nenhum, gente. Se A é positivo, existe um número chamado raiz quadrada de A, certo? Se B é positivo, existe um número chamado raiz quadrada de B. Se eu tenho dois números reais positivos, posso fazer a diferença deles. Essa diferença pode dar qualquer coisa. Pode dar um resultado positivo, negativo ou zero. Mas, se eu inventar de elevar isso aqui ao quadrado, certamente dará positivo ou zero. Não há dúvida. Quando você desenvolve isso, e terminou. A mais B é maior ou igual que 2. Aqui eu posso aplicar a propriedade de reunir as duas raízes, né? Porque A e B são positivos. Tem lugares, né, que a gente não pode fazer isso. O complexo, por exemplo. Uma linha. Quer dizer, qualquer aluno de escola, quando está aprendendo produtos notáveis, deveria passar por essa desigualdade e aplicações. É muito rica em aplicações. Aqui fica claro também esse final, não é? Quer dizer, o igual a zero realmente só ocorre se o A for igual a B. Se A é diferente de B, não importa quem é maior, então esse resultado é maior que zero. Muito bem. Agora, o que isso tem a ver com o que eu estava falando? Beleza. É o seguinte, é que a tangente de θ vamos dividir naquela expressão o numerador e o denominador por x. 4x dividido por x, x2 dividido por x, deixar assim. Tá? Ora, eu tenho aqui uma fração em que raciocínio. O numerador é constante, só o denominador varia. Okay? Se o numerador é constante, para que o resultado dessa fração seja máximo, o que tem que acontecer com o denominador? Mínimo. Isso. Então, vou continuar aqui. X mais 12 sobre x deve ser mínimo. Deve ser mínimo. Acontece que, vamos encaixar, que é o 12, hein?
Vamos encaixar essa soma aqui, ó. X no lugar do A e 12 sobre X no lugar do B. Então, X mais 12 sobre X é uma coisa que é sempre maior ou igual que 2 vezes a raiz quadrada de X vezes 12 sobre X. Aí é um ponto em que a gente costuma dizer assim, né? Mas que sorte! O X aqui vai embora. Quer dizer, essa expressão que está no denominador da minha fração, X mais 12 sobre X, é maior ou igual que 4 raiz de 3. Portanto, se essa soma é sempre maior ou igual que 4 raiz de 3, o valor mínimo dela tem que ser quanto? Isso. Então, X mais 12 sobre X. O valor mínimo dela é o 4 raiz de 3. Consequentemente, se o valor mínimo desse denominador é 4 raiz de 3, o valor máximo de tangente de θ, máximo, é o quê? É 4 sobre 4 raiz de 3. Olha isso. Então, nesse momento, o que eu consegui? Eu consegui demonstrar isso que a gente está vendo, como eu disse, é uma conjectura. Aqui eu não provei nada, né? Eu tive uma forte impressão de qual é a resposta. Então, θ aí é 30 graus. Um pequeno detalhe que eu passei por cima. Nem sempre a gente pode afirmar, quando eu tenho uma desigualdade como essa, que o valor máximo dessa expressão seja igual a 4 raiz de 3. É possível que o igual nunca ocorra. Eu só conseguirei atingir esse valor 4 raiz de 3, aqui eu consigo, evidentemente, quando A for igual a B. Então, se o A puder ser igual a B, ou seja, se essas parcelas puderem ser iguais, esse valor é atingido. Há situações na desigualdade das médias, principalmente quando a gente tem mais de 2 parcelas, que a gente tem certeza que um lado é maior que o outro, mas o igual nunca ocorre, porque há situações em que as parcelas não conseguem ser todas iguais simultaneamente. Mas aqui sim, né? Então, isto ocorre para x igual a 12 sobre x, x2 igual a 12. Então aquela abscissa que está entre 3 e 4, né? Na verdade aquela abscissa é o número 2 raiz de 3. Gostaram desse? Não é ponto médio. Não é ponto médio, sabe por quê? É 2 raiz de 3, quanto é que dá isso, mais ou menos? 1,73. 3,46. Aliás, está numa posição bastante boa aí, né? Ligeiramente à esquerda do ponto médio, do 3,5. Então é isso, um programa de geometria dinâmica nos dá uma força muito boa, muito boa. Vamos ver mais uma situação? Agora, nós vamos fazer um problema estritamente algébrico. Muito bem.
eu vou tá, sejam x e y reais, mas não são totalmente livres, não. Bem. Está surgindo aqui, desculpa, Vamos lá. controvérsia nessa controvérsia não, uma dúvida nesse também. Esses pontos foram pegos aleatoriamente, não é? Esse ponto. AB, O pessoal. ponto A e B. Ah, bom. Eu coloquei. Foram aleatoriamente ou foram dados? Não, vamos explicar isso. Eu coloquei no 2 e no 6 só para dar 30 graus. Só para dar uma resposta bonitinha. Claro. Mas aí, para responder a sua pergunta, eu posso aqui, veja, eu posso mudar de posição, vá. Ou diminuir. Ah, quer diminuir? Ah, quer diminuir? Quer botar, vamos botar 4,5 e 2,5? Isso. Então, o mínimo já não vai ser mais nesse lugar. Quer ver? Ele aqui está com 16,4, não é isso? Mas você vai continuar assim. 16, 15, 16,2, 28, 3. Deixa eu mudar aqui mais radicalmente. Não, professor. Não. Está muito grande. Próximo da realidade, com esse gol aí vai me Esse gol Ah, mas é finge muito que é. grande, né? Vamos fazer um gol mais velocidade. Não, mas esquece a situação. Finge que a lateral do campo agora está aqui embaixo e ele está correndo uma paralela à lateral do time. Mas eu estou achando que o gol está muito grande. Mas ó, Não vai ter goleiro com os braços já hoje. O gol são 7 metros e 15, mas o gol é grandão mesmo. então tá. Bem defensivo. Sim, tá melhor? Esse gol aí. Esse gol agora já está mais proporcional. Pô, mas que gol é esse? O gol aumenta o tamanho, aumenta o tamanho. Claro, um pede para aumentar o tamanho do gol, outro pede para diminuir o tamanho do gol. Mas o problema é o outro É pode como os não. goleiros aranha. Gol é gol. Tá pensando claro. Enfim. Esse problema pode ser resolvido exatamente da mesma maneira, mudando essas medidas para outras que vocês bem quiserem. Tudo isso você pode manipular lá com o programa e fazer as contas com os novos valores. Evidentemente que você não vai encontrar aqui em geral uma resposta bonitinha, um ângulo assim. Você vai encontrar que a tangente de θ é um valor e aí vai precisar da sua calculadora na tabela para ter uma ideia de quanto é esse ângulo. Mas o 2 e o 6 e aí só estão para provocar uma resposta mais bonitinha. Tá? Bem, olha só. Então agora eu estava dizendo assim, sejam x e y números reais, mas eles não vão ter toda a liberdade do mundo. Eles vão ter que cumprir essa equação aqui. Então eu vou considerar esses números x e y aos pares. Né? Cada par x e y tem que dar certo nisso daqui. É igual x2 mais y2 igual a 8x mais 3y menos 16. 8x mais 6y menos 16. Então, há pares x e y que satisfazem a isso, outros não. Por exemplo, o par 0, 0 não satisfaz. Mas claramente 4, 0 se satisfaz. Aqui vai dar 16, aqui vai dar 32 menos 16, que é 16, ok.
Tá? Então eu vou colecionar todos os pares x e y que satisfaçam a isso. Vou fazer então, são 3 problemas. Não sei se vai dar para todo mundo. Máximo, mínimo e máximo. Tá? Então, colecione todos os pares x e y que satisfaçam aqui. Desse conjunto, me diga, qual é o maior valor que apareceu para x, qual é o valor menor possível da expressão x2 mais y2 e o maior valor possível de 2x mais y. X mais 2y, perdão. Maior valor de 7, menor. A primeira pergunta é uma questão simplesmente de álgebra. Como é que a gente pode responder isso, né? Qual é o maior valor que eu posso colocar para x? Naturalmente, sabendo que o y não existe, hein? Quer dizer, se eu colocar um valor de x, e qualquer um que passar pela minha cabeça, por exemplo, x igual a 10, eu vou obter uma equação do segundo grau em y, tá certo? Colocando um valor qualquer para x ali, eu vou obter uma equação do segundo grau em y. E essa equação do segundo grau em y tem que ter solução. Logo, o delta dela, esse é um caminho. Vamos fazer, não está nada. Então, dado x. Tá? X agora é um número que eu coloquei. E aí eu vou calcular o y para que seja satisfeita essa equação. Então eu vou organizar a equação assim, ó, y2 menos 6y mais x2 mais 8x, não, x2 menos 8x. Como isso tem que ter solução, então o delta dessa equação tem que ser positivo. Portanto, 36 menos 4 x2 mais 8 menos 8x mais 16 por 4, 9 menos. Vocês repararam o que tem aqui? Não? O que é isso? É x menos 4 ao quadrado? Ou seja, x menos 4 ao quadrado tem que ser menor ou igual que 9. Portanto, tá certo isso? X menos 4 tem que estar entre menos 3 e 3. Beleza? Ou seja, x tem que estar entre x aí está entre 1 e 7. Resposta do item A. O maior valor possível que se pode colocar para x nessa equação é 7. Está no nível de escola. E agora? Aí você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com um computador? Tem a ver que eu posso frequentemente olhar a álgebra
sobre um ponto de vista geométrico. Se eu imaginar um plano cartesiano com os eixos graduados na mesma unidade, o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação, vocês podem adivinhar qual seja, não? O que é isso aqui? Equação de quê? É uma circunferência. Então, no lugar de pensar que x e y são números reais, assim, abstratos, você pode ver esses números como as coordenadas de um ponto de uma circunferência. Esse programa que eu estou utilizando, ele permite a entrada ali embaixo, a entrada algébrica. Mesmo que você não reconheça o que aquela equação represente, imediatamente, x2 mais y ao quadrado igual a y ao quadrado igual a 8 vezes x mais 6 vezes y menos 16. Certo? Tá, né? Vamos ver o que é isso? Repare aqui do lado esquerdo que ele já arrumou a equação da forma canônica. Tá? Isso é uma circunferência de centro 4, 3 e raio 3. Numa situação em que eu não saiba reconhecer, ou enfim, estou com preguiça, eu posso pedir o centro desta circunferência. Epa! Não está certo. Sim. Então o centro é o ponto A de coordenadas 4 e 3. Mas olhando desta maneira, você percebe, você enxerga a razão desse resultado. Por que x só pode estar entre 1 e 9, 1 e 7? X agora é a abscissa de um ponto dessa circunferência. Então, se x é a abscissa de um ponto da circunferência, o maior valor de x ocorre nesse ponto aqui, que é igual à abscissa do centro mais o raio. 4 mais 3, 7. E o menor valor ocorre do lado de cá. Tá? 1. Então, o primeiro item A, eu poderia ter respondido, basta olhar para a figura. Ou seja, eu desenhei essa figura, enxerguei x e y como coordenadas de um ponto e, obviamente, olhei ali o maior valor de x é 7, o menor é 1. Agora, no item B, você não tem um jeito algébrico elementar de fazer. Quer dizer, um jeito que a gente possa explicar para um aluno comum. Mas vamos tentar pensar nesse desenho. Eu quero saber qual é o valor mínimo de x2 mais y2, considerando todos os pares x e y dali. Qual é o valor mínimo de x2 mais y2? Qual é a distância de um ponto de coordenadas x e y à origem? É o teorema de Pitágoras, não é? Essa distância é a raiz quadrada de x2 mais y2. Então, quer dizer, um ponto que tiver x2 mais y2 mínimo, o que ele tem que ter? Tem que estar o mais próximo possível da origem, correto? Olha para os pontos da circunferência. Onde é que está o ponto mais próximo da origem? Ali, exatamente. Então você vai aqui. Peraí, primeiro deixa eu marcar aqui a origem. Perdão. Então vamos aqui
ponto da circunferência mais próximo da origem é esse aí, ponto C. E qual é a distância dele? Qual é a distância? Que distância ele está da origem? Olha aqui mais uma vez, eu coloquei números bem favoráveis para você. Olha esse triângulo retângulo, né? Ele tem cateto 4, cateto 3, então a distância de A é 5, subtraída do raio, 3. É isso, distância CA igual a 2. Então a distância mínima isso quer dizer que x2 mais y2 mínimo da mesma forma eu poderia ter pedido o máximo, não é? É só olhar para o ponto da circunferência o mais afastado possível da origem. Agora, letra C. Agora já estou me acostumando a enxergar esses números reais sob o ponto de vista geométrico, como coordenadas de um ponto que está pertencendo à circunferência. Agora eu quero saber, para todos esses pontos, qual é o máximo que eu consigo para x mais 2y. Um pouquinho mais sofisticado, que é o seguinte. Bom, isso aqui já foi visto, certo? Então, deixa eu apagar esse ponto aqui. Bom, quando eu escrevo x mais 2y igual a algum número, os pontos que satisfazem uma equação desse tipo são, onde é que eles estão? Uma reta. Então, por exemplo, eu vou começar investigando os pontos tais que x mais 2 vezes y dá, por exemplo, 2. Bom, nessa situação, todos os pontos que satisfazem a x mais 2y igual a 2 estão naquela reta, você está vendo? E os pontos que satisfazem a essa equação estão na circunferência e não há nada em comum. Bem, aí, para investigar essa situação, dinamicamente, eu vou assinalar um ponto sobre o eixo x, que me permite movimentá-lo, traçar uma reta por este ponto paralela. Nessa segunda reta, olha a equação que você já tem aqui. X mais 2y já está dando 2,62. Nesta situação, x mais 2y está dando 6,36, estão vendo? Mas agora eu já tenho pontos da circunferência que satisfazem a essa condição. Calma, não é ponto médio de nada. Interseção. Aí não quer. Deixa como é. Não quero tanto. Para a gente terminar.
que acontece? Como é que eu aumento o valor desse número, desse resultado, né, de x mais 2y? Quanto mais eu desloco a minha reta se afastando dessa, né? Agora ele já está 146, 8, tá? Onde é que você enxerga esse 8? Está vendo ele aqui, ó? Ah, sim, essa abscissa aqui é o resultado de x mais 2y. Então você já pode me dizer isso, né? Como é que eu vou achar o ponto em que x mais 2y é máximo? O ponto onde x mais 2y é máximo é o ponto onde eu... Agora eu vou ter que fazer uma mexida aqui. Vamos ver se está. Vamos chegar isso aqui. Opa. Mais para a direita que eu puder. Ainda não. Então eu vou ter que mexer aqui no zoom. Isso. Para lá. Mais para a direita que eu consigo. Fugiu. Ali. Então, realmente, para os pontos que satisfazem a essa equação, que são os pontos da circunferência, né, o máximo que eu consigo em 2x mais 2y é algo do valor 16,69. Por aí. O que é isso? Uma conjectura. Porque não é isso, é exatamente isso, é muito próximo disso. Como é que eu acho exatamente a posição daquele ponto E, então? Como é que ele pode ficar, ser paralelo, tá? Essa reta tem que ser paralela à minha retinha básica, não é? E tem que estar o mais afastado possível da origem. Vamos fazer essa construção aqui. Tirada daqui. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar pelo centro da circunferência uma reta perpendicular. Olha só. Com isso eu obtenho aqui o ponto E verdadeiro. Em seguida eu traço por este ponto uma reta paralela e vou achar o ponto C 16,71. Esse é o correto. Evidentemente que eu não tenho tempo, mas nós precisaríamos fazer as contas, tá? Eu estou mostrando ali o resultado aproximado do computador, mas a construção exata é essa. Traçar uma reta perpendicular à minha reta básica, fazer a interseção com a circunferência, o ponto mais afastado possível, traçar a reta paralela, verificar a interseção com o eixo X. O resultado é o maior valor que você encontra aqui, e como a gente viu, muito próximo de 16,71. Obrigado.